Opa, Augusto falando, sejam bem-vindos ao canal para videomakers. Essa será a primeira videoaula de uma sequência de vídeos abordando um problema muito comum e que gera muitas dúvidas entre os produtores de conteúdo audiovisual, que é como remover ruído no áudio. Nesse caso em específico, que vai dar start a essa sequência de vídeos, eu gravei a minha própria voz, mas eu deixei o ajuste de volume em 0, ou seja, está gravado, mas está muito baixo. Quando eu trago esse clipe de áudio aqui para dentro do software e aumento o volume dele, consequentemente aumenta também o ruído, o chiado de fundo que todo circuito eletrônico possui. Assim como se você fosse filmar, por exemplo, no escuro com uma lente ruim, sem iluminação artificial, e você precisasse aumentar a luminosidade ali do que você está filmando. Você iria lá no ISO, que é um ganho, no caso nosso aqui seria o volume do áudio, e você aumenta o ISO. Só que isso traz uma consequência que é a granulação da sua imagem. Aqui, ao aumentar o volume, você está trazendo o ruído de fundo, esse chiado que incomoda muito. Então eu vou separar esse vídeo em 3 etapas. Identifiquei o problema, que o volume está muito baixo, eu preciso aumentar o volume a níveis aceitáveis. Depois, eu já sei que isso vai trazer também ruído junto. Então eu tenho que remover esse ruído. E a terceira etapa é, eu tenho que tratar a informação sonora que ficar depois da remoção do ruído, porque todo o processo de remoção de ruído gera um efeito colateral, ou seja, uma distorção da informação sonora que vai permanecer nesse clipe, nesse áudio gravado. No meu caso, ele está tão baixo que a gente nem identifica o waveform. Se eu der o play e vocês ouvirem, praticamente vocês não vão ouvir nada, só quero que vocês reparem que existe sim informação sonora, porque dá para ver a modulação, tanto no master como no VU da nossa faixa de áudio. Então, aumenta tudo que puder nesse caso. Eu aumentei. Vamos ver como é que ficou. 1, 2, 3, som, testando voz, canal áudio para videomakers. Tá, já identifiquei 2 problemas. Um, que mesmo aumentando todo o volume do clipe, eu ainda tenho a modulação aqui do meu VU Master muito longe do aceitável, que é aqui próximo a menos 10, ou até passando um pouquinho entre menos 10 e menos 5. E segundo, o ruído já apareceu. Como eu aumento mais esse volume? Existem várias opções para aumentar mais esse volume, mas eu gosto muito de utilizar o equalizador da faixa. Reparem que o clipe ele tem um equalizador dedicado a ele e a faixa possui um equalizador também dedicado. Vou abrir esse equalizador da faixa e aqui eu tenho um fader de ganho. Vou aumentar tudo só para ver o que vai acontecer. 1, 2, 3, som, testando voz, canal áudio para videomakers. Tá, agora eu já tenho o meu áudio modulando dentro da medição que eu esperava, que é o que eu desejo. Só que o ruído está muito alto. Então vamos para a segunda etapa, que é eliminar esse ruído. Effects Library, e vamos insertar um Noise Reduction no clipe. Vou fechar aqui, e aqui só para ter uma hora de atuação. Aqui nós temos um plugin de redução de ruídos. Eu posso mostrar o passo a passo e vocês apenas copiarem, mas eu não acho interessante porque, como eu falei lá no início, cada caso possui um problema diferente. Então, uma rápida apresentação em relação a esse plugin, nós temos aqui, nessa janela, alguns presets já prontos. O RIS elimina o ruído nas altas frequências, o Rumble elimina nas baixas frequências, esse aqui elimina um pouco nas altas e um pouco nas baixas, e aqui a gente reseta a nossa análise de ruídos, que vai ser o que a gente vai utilizar. Eu tenho aqui o parâmetro AB, para a gente fazer um comparativo. Aqui eu posso desligar o plugin, medição de entrada e de saída. Se eu deixar aqui marcado, a gente só vai ouvir o ruído que está sendo eliminado. Aqui eu consigo fletar também todos os parâmetros. Aqui eu tenho a leitura automática e manual. Se você deixa em automático, basta só dar o play e o stop para ele fazer a leitura. Em manual você precisa acionar o learning. E aqui nós temos os parâmetros. Começando aqui à direita, eu tenho um ajuste de volume final, de saída.
Aqui, se você deixar em 0, do lado de Dry, significa que o áudio que vai estar sendo enviado para fora, ele não vai ter atuação do plugin. Se você deixar em 100%, todo o áudio enviado para fora é áudio com atuação do plugin. Por configuração ele deixa em 80, mas eu deixo sempre em 100, porque eu quero todo o áudio com a atuação do plugin. Essa parte eu não vou falar, porque nesse caso em específico não vai fazer diferença nenhuma. Aqui eu tenho 4 ajustes. O threshold, ele vai fazer análise dos ruídos que estão abaixo desse limite superior. Então, se você tem um ruído muito alto, se ele está batendo ali próximo a 0 dB, você tem que trazer o threshold aqui para o menor número possível em decibéis. Vamos supor que o teu ruído esteja em 0 dB. Ele vai retirar todo o ruído que estiver batendo de menos 3 dB para baixo. Você não vai conseguir retirar tudo, mas você vai retirar quase tudo. E se o teu ruído for muito baixinho, você vem ajustando aqui para o lado esquerdo. Por exemplo, um ruído que não esteja ultrapassando menos 60 decibéis, você pode ajustar em menos 60 aqui. Como é um ruído muito alto, vou deixar em menos 3. O ataque eu sempre deixo no mais rápido, em 1 milissegundos. A sensibilidade eu sempre deixo na mais alta. E aqui o ratio eu vou fazer a demonstração na prática para vocês verem a diferença. Em 0.1 é um ratio mais agressivo, mais preciso. É uma razão na qual ele identifica melhor a retirada do ruído. E aqui em 0.9 ele retira todo o ruído também, mas ele gera um pouco de efeito colateral nos outros ruídos, digamos assim, desejados, que é a mensagem, a minha voz gravada. Então eu vou deixar aqui em 0.1, 100, não alterei o volume, aqui também não alterei o parâmetro. Dessa forma eu posiciono o meu cursor na região do clipe que contém apenas o ruído. Nunca faça análise na parte onde tem informação que você não quer eliminar, porque senão ele vai fazer aquela análise e vai identificar a voz, por exemplo, identificando como um ruído e vai eliminar. Não é esse o propósito. Vou fazer primeiro em manual, depois eu faço no modo automático. Em manual, ligo o Learning, dá o play para ele fazer a leitura. Ele já fez a leitura, posso parar, desligo o Learning e agora vamos ver como é que ficou o resultado final. 1, 2, 3, som, testando voz, canal áudio para videomakers, teste voz, 1, 2, 3. Tá, retirou praticamente todo o ruído de fundo. Porém, como eu falei, existe sempre um efeito colateral ali. A minha voz, antes, ela tinha um pouco mais de médio agudo, tinha um pouco mais de brilho, agora ela ficou um pouco velada. Eu vou desligar o plugin só para vocês verem a mudança que foi feita. 1, 2, 3, som, testando voz, canal áudio para videomakers, teste voz, 1, 2, 3. Ou seja, mesmo interferindo bastante no timbre de voz, ele reduziu o ruído e ficou muito melhor do que dessa forma. Então vou ligar aqui novamente. Agora eu vou fazer o parâmetro B, só que eu vou alterar o ratio para 0.9. Eu vou só resetar aqui, para não ter nenhuma interferência e deixar fletado aqui também. Novamente, em menos 3, o ataque rápido, sensibilidade alta, ratio em 0.9, 100%. E agora eu vou fazer de forma automática, só para vocês identificarem. Na região onde não tem a minha voz, dou play, stop, volto para o manual para ele não continuar fazendo a leitura, né? E vamos ver como é que ficou. 1, 2, 3, som, testando voz, canal áudio para videomakers, teste voz, 1, 2, 3. Ou seja, ele também reduziu todo o ruído, mas ele gerou uma distorção maior na minha voz. Então, um simples ajuste do ratio aqui no caso, já faz uma diferença gigante. Então, vou deixar aqui no padrão A, né, nessa análise que eu estabeleci aqui no A. Vou desligar o Noise Reduction, que já está feito. E agora vamos para a última etapa, que é tentar recuperar um pouquinho daquela média alta frequência que perdi,
tentar voltar um pouco com o timbre original. Dessa forma, você praticamente já consegue entregar para o seu cliente sem comprometimento. Vamos aqui em Effect Library. Primeiro eu vou insertar esse Vocal Channel, que é um plugin que possui o High Pass Filter, um equalizador e um compressor. Tudo isso eu consigo de forma externa, em plugins individuais, ou mesmo aqui no inspector do clipe e da faixa. Mas aqui fica mais didático e mais interessante a gente utilizar, já está tudo agrupado. E a segunda coisa que eu vou fazer é insertar esse carinha aqui, que é um analisador de frequências. Porque além da gente ouvir, também é bom a gente ver o que está acontecendo. E sempre que você insertar o analisador de frequência, ele só faz uma análise das frequências, é bom que ele seja o último plugin insertado. Aqui no Inspector, reparem que eu tenho Noise Reduction, tem aqui o Vocal Channel e por último o analisador de frequências. Só isso. Vou fechar o Inspector, trazer esse cara um pouquinho mais para cá. Fechar esse cara aqui. Vamos ouvir só para a gente ter um parâmetro aqui de análise de frequências. Deixa eu só desligar também esse plugin para não ter nenhuma interferência aqui. 1, 2, 3, som, testando voz. Reparem que eu tenho a medição horizontal de frequências, aqui a amplitude, intensidade sonora, o volume, né? Minha voz não é muito grave, então certamente ela não está atuando aqui em 40, 50, 60 Hz. A não ser uma voz de um locutor muito grave, estaria talvez atuando ali, a padrão normal da voz masculina não está atuando aí. Se fosse uma feminina, menos ainda. E, por outro lado, como eu falei, eu tive uma perda na redução de ruídos na parte de altas frequências, que aqui começa a modular bem mais baixo do que o resto da informação. Então a gente vai fazer duas coisas aqui. Identificado o problema, eu vou reduzir toda essa parte aqui, que é sujeira, que está incomodando, não precisa estar aqui, e vou tentar subir um pouco aqui nas médias altas frequências. Porém, sempre com muita cautela, porque toda vez que a gente aumenta o volume, consequentemente, vamos voltar com o ruído que a gente eliminou. Então, para eliminar essa parte das baixas frequências, vamos ligar o High Pass Filter. Como o próprio nome diz, é um filtro de passa altas. Significa que, a partir da frequência que você determinar, o que tiver do lado do grave, do lado esquerdo, ele elimina. O que tiver do lado direito, nas altas frequências, ele deixa passar. Vou trazer aqui para mais ou menos 100 Hz e vamos ver o que vai acontecer. Reparem que provavelmente toda essa parte aqui vai cair e não vai mais existir modulando da forma que estava modulando. 1, 2, 3, som, testando voz, canal áudio para videomakers. Isso tudo é uma sujeira que foi eliminada, que às vezes você não percebe, mas que faz a maior diferença quando você retira. Se for um clipe, um vídeo que só tem a voz do locutor, dependendo de onde você gravou, talvez não seja necessário retirar com um filtro de passa alta essa região mais grave, porque ela também dá um peso na voz e às vezes isso é intencional. Mas se você estiver utilizando uma trilha, um BG, ou tiver várias camadas de áudio, é interessante você ir limpando tudo aquilo que não é necessário, que nesse caso são essas regiões aqui de baixas frequências, porque você no final você vai ter um arquivo sonoro muito mais limpo, muito mais redondinho nesse sentido. Agora vamos voltar e subir um pouco com essa região de médias altas para tentar compensar aquela perda. Mas como eu falei, com muito cuidado para não vir com muito ruído também. Vem aqui, vou deixar mais ou menos em 4, 5 mil Hz, que é onde, pela identificação do timbre da minha voz, estaria o meu médio agudo. Se fosse uma voz feminina, poderia ser um pouco mais para 6 a 8 mil Hz, ou até um pouco menos também, dependendo do timbre de voz. Vou deixar aqui mais ou menos 4, 5 mil Hz e vou aumentar o ganho dessa forma aqui. Eu posso fazer também aqui pela bolinha. Vamos ver como é que ficou. 1, 2, 3, som, testando voz, canal áudio para videomakers, teste voz, 1, 2, 3.
Foi um ajuste bem sutil, dá para perceber a diferença, mas eu não vou puxar muito mais do que isso por dois motivos. Um, para não ficar metálico a minha voz, e outro, para não trazer o ruído novamente. Feito isso, a gente conclui o tratamento completo dessa gravação que estava bem precária, apesar de no final se identificar que foi bem feita, apenas o ajuste do ganho que não foi realizado. E com isso a gente encerra essa dica, essa videoaula. Espero que tenha sido útil essas informações que eu passei, que vocês tenham gostado. Quem gostou, se quiser, deixa o seu like, se inscreve no canal. Toda semana eu vou estar postando um vídeo como esse, passando alguma informação interessante sobre o DaVinci, sobre a ferramenta Fairlight. Espero que ajude a todos. Até a próxima. Tchau!